Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biolodúvidas. Eu sou Patrick Gomes e você está nas aulas de parasitologia aqui do canal Biolodúvidas, ao qual a gente deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente está esmiuçando esse livro aqui de parasitologia humana. 11ª edição, considero muito bom, tem muitas informações boas. É uma aula focada para quem quer uma pegada um pouco mais séria, mais elevada, então eu penso que seja uma aula voltada para ensino superior. Mas, caso aqui tenha algum aluno de ensino médio que queira pegar aqui essa aula para apresentar um seminário, também fica que é de boa. Lembrando que todo o slide que eu utilizo aqui, você pode ter acesso mantendo contato comigo através do grupo no WhatsApp que tem aqui embaixo, que está mostrando para vocês. Então, fala comigo lá que eu mando para você o slide, beleza? Bom, depois da vinheta, depois que você curtir primeiro logo essa aula, curta. Cara, curte. Olha, gravar essas aulas dá um trabalho danado. Então vai logo deixando teu like aí para poder o canal crescer aqui nessa plataforma que é o YouTube. Depois da vinheta, a gente começa essa aula maravilhosa. Roda a vinheta, Charles Darwin. Giardia lamblia. O próprio gênero Giardia é um pouco desconhecido aí dentro do campo aí da parasitologia. Alguns autores, inclusive, defendem que poucas coisas sabem acerca de como é que realmente funciona esse protozoário e o que é que de fato ele faz dentro do corpo da gente que promove aí uma tremenda diarreia. Então é interessante que você percebe aí através dessa minha fala que não existe um conhecimento ainda absoluto acerca da biologia de alguns organismos. A Giardia lamblia é uma delas e existem vários gêneros que também poderão promover doenças no corpo das pessoas, mas a mais conhecida é a Giardia lamblia, beleza? Então olha só aqui o desenhozinho dela, bem bonitinha. É um protozoário flagelado e vamos conhecer aí algumas coisinhas relevantes que eu achei do livro, que eu vou compartilhar com vocês aqui lendo e fazendo os comentários. Então, olha só, o gênero Giardia lamblia inclui flagelados parasitos do intestino delgado, de mamíferos, aves, répteis e anfíbios, tendo sido possivelmente o primeiro protozoário intestinal humano a ser conhecido. Ou seja, lá desde a época da construção, da produção, da criação do primeiro microscópio óptico foi que... Não, nem óptico, desculpe, do primeiro microscópio feito por Anton von Leeuwenhoek, vou chamar ele dessa forma, foi que ele conseguiu lá observar e, na verdade, nem sabia o que estava observando. O que estava observando era cisto de Giardia. Lembrando aí para você uma coisa importante, a Giardia ela vai ter uma forma de trofozoito e uma forma de cisto. O que a gente percebeu na última aula, quando eu estava falando sobre Trichomonas vaginalis, era que ele não assumia a forma de cisto. Então lembre, nem todo protozoário vai assumir a forma de cisto. Beleza? Segundo alguns autores, considerar o hospedeiro de origem não constitui um critério válido. Isso é o que compete a classificar o organismo, uma vez que pela análise do DNA, espécies de Giardia de diferentes hospedeiros apresentam-se idênticas. Então, várias giardias podem utilizar vários tipos diferentes de hospedeiro, mas o mesmo hospedeiro pode ter diferentes tipos de giardia, enquanto aqueles de um mesmo hospedeiro podem aí no caso, possuir marcantemente diferentes, provando aí que o hospedeiro da giardia não vai ser só exclusivo o homem. Dependendo do tipo de giardia, vão existir diversos tipos aí de hospedeiros, ratos, primatas e por aí vai, um monte de animal, mas o foco aqui da aula é falar sobre o homem, beleza? As denominações Giardia lamblia, Giardia duodenale. Eu sei que você vai lembrar de uma doença de verme que tem o nome duodenale. Inclusive, na produção desse slide, essa doença me veio na cabeça e eu fui buscar, que é a Ancylostoma duodenale, que é uma doença de nemateuminto. Mas olha o nome duodenalis de novo, né? Aqui em giardíase. A Giardia intestinalis tem sido empregado como sinonimia, ou seja, tudo isso aqui é giardíase, independentemente de qual tipo de organismo seja aí o agente etiológico, tudo bem? E aí tá a nossa imagem padrão da morfologia desse protozoário. Você vê aí a forma de cisto e você também vê aí a forma de trofozoito.
Sem nem colocar nada, a gente tem como observar aqui algumas coisas interessantes, como por exemplo, a presença de 2 núcleos aqui na forma trofozoíta e a presença de 4 núcleos aqui na forma de cisto. A gente também vê esse disco ventral, que também não se sabe ao certo o que ele faz. Eu vou estar colocando aqui algumas hipóteses. Você vê aqui a presença de 8 flagelos ou 4 pares. E a gente vê também aqui o tamanho, né? 20 micrômetros de largura de comprimento, ou melhor, por 10 de largura. Então ele é pequeno, mas mesmo assim, comparado com uma célula eucariota animal, é grande. E o flagelo, que a própria função do flagelo é a locomoção, só que nesse protozoário aí, outras estruturas também servirão para a locomoção. É um protozoário que vai sofrer reprodução assexuada através de divisão binária, e o cisto ele sempre vai ser muito resistente. Eu acho que eu coloquei isso no slide. E vamos lá ver aqui algumas coisas interessantes. Olha só, a giardia apresenta 2 formas evolutivas, né? O trofozoito e o cisto. O disco tem sido considerado uma parte importante na estrutura para a adesão do parasito, a mucosa. Isso é a mucosa intestinal, tá bom? Por meio da combinação de forças mecânicas e hidrodinâmicas. Então, a hipótese é que esses discos aqui, eles acabem se aderindo às paredes da mucosa intestinal. E é por essa razão aí que vai ter a patologia, porque vai acontecer uma disfunção das microvilosidades intestinais, principalmente por conta desse prejuízo que acontece com a mucosa. Então, esse disco aqui ele tem sido considerado uma estrutura de adesão. Ó, tem sido considerado. Como eu falei, não se sabe tantas coisas sobre esse protozoário. O corpo mediano, que é essa parte aqui que fica abaixo do disco ventral, contém microtúbulos e proteínas contráteis e sua função não está bem esclarecida. É muito provável que alguns flagelos possam também partir desse corpo mediano. No citoplasma do trofozoito, observamos ainda a presença de retículo endoplasmático, ribossomos, aparelho de Golgi, vacúolos de glicogênio. Então, a gente vê aí mais um organismo. Você que achava que só quem tinha glicogênio eram animais e fungos, percebemos aí que tanto o protozoário do tipo Giardia, como também lá o Trichomonas, eles vão possuir glicogênio. Isso é importante para quem vai fazer uma prova. Não se observa, entretanto, mitocôndria. Não vai ter mitocôndrias nesses organismos. Beleza? Bom, abaixo da membrana citoplasmática do trofozoito existem numerosos vacúolos que acredita-se que têm um papel de pinocitose de partículas alimentares. Ou seja, por mais que esse protozoário não tenha uma mitocôndria propriamente dita, ele vai ter sim estruturas que vão ser responsáveis pela produção de ATP em suas células. Beleza? A pinocitose, para quem não lembra, é um transporte que acontece de partículas grandes. No caso da pinocitose, partículas líquidas. Se fosse fagocitose, partículas sólidas. Beleza? O ciclo biológico, pegando aqui uma imagem do Google, ele é bem simples mesmo, se dá por ingestão. Alimentos contaminados ou água contaminada faz com que você ingira o cisto. Mas ainda existe a possibilidade da transmissão também acontecer através de invertebrados e também vertebrados. Olha que interessante. Então, basicamente, a pessoa ela ingere, ela ingere o trofozoito, perdão, não é o cisto, é o trofozoito. A pessoa ingere o trofozoito, esse trofozoito ele vai passar por modificações quando ele entra dentro do corpo, lembrando que esse protozoário ele não se reproduz dentro de células, ele se reproduz depois que acontece o seu desencistamento, que acontece a nível de estômago e de intestino, ele começa a fazer de reprodução binária no próprio intestino. Então, o trofozoito emerge do cisto ativo para alimentar-se e replicar. O trofozoito se reproduz por fixação binária. Após 1/3 das pessoas infectadas apresentam sintomas. Daqui a pouco eu vou estar falando sobre esse negócio de sintomas. Tanto os cistos quanto os trofozoitos são encontrados nas fezes. Apenas os cistos são capazes de sobreviver fora do corpo. E podem viver, galera, dias, viu, fora do corpo. E acabam aqui contaminando água e alimentos. O livro traz algumas informações bem relevantes que eu queria que você anotasse caso você vá precisar para uma prova, que é essa aqui, ó.
que a via normal de infecção é o homem através da ingestão e que verificou-se que um número de 10 a 100 cistos é o suficiente para promover já uma infecção, ou seja, o seu corpo já vai começar a produzir anticorpos para poder tentar combater esse antígeno aí. Após a ingestão do cisto, o desencistamento é iniciado no meio ácido do estômago. Inicia-se no meio ácido do estômago. Então, o pH vai contribuir pra caramba para acontecer esse desencistamento. E completado no duodeno e jejuno, onde ocorre a colonização do intestino delgado pelo trofozoito. E é lá que ele vai fazer mal, que ele vai comprometer toda a mucosa intestinal e vai dar o famoso quadro de diarreia. O queco é considerado o principal sítio de encistamento. Essa informação aí é bem interessante. Tudo bem? Bom, uma coisa importante com relação à imunidade é que também não se sabe muito ao certo como o nosso corpo age diante desse protozoário. Mas o fato é que alguns anticorpos sim são produzidos e inclusive através de alguns exames, se encontrarmos a presença desses anticorpos, é muito provável que a pessoa esteja com a giardíase. Beleza? Então, olha só, observações epidemiológicas clínicas experimentais têm demonstrado evidências do desenvolvimento de imunidade protetora na giardíase. Contudo, relativamente pouco ainda é sabido sobre como o hospedeiro responde à infecção por giardia e como o parasita sobrevive aos mecanismos de defesa do hospedeiro. Isso porque meios ácidos, meios básicos, o cara vive, ele é muito resistente. Patrick, por que você não está colocando tantas imagens? Porque se colocar muitas imagens, o YouTube ele bloqueia o vídeo e limita por conta de que não vai atender às políticas. Só pelo fato de eu estar falando de uma doença, já vai ser um motivo para o YouTube não monetizar esse vídeo. Então, por isso que eu não coloco tantas imagens, tá bom? E aqui, ó, coisas que acontecem com relação à imunidade. A natureza da autolimitante da infecção, ou seja, encontrar os pontos de infecção, a detecção de anticorpos específicos anti-giardia, a participação de monócitos citotóxicos na modulação da resposta imune, maior suscetibilidade de indivíduos imunocomprometidos à infecção. Então, note que não é todo mundo que vai ter sintomas. Geralmente, as crianças é quem sofrem mais. Adultos, geralmente, para essa doença, eles são assintomáticos. Menor suscetibilidade dos indivíduos às áreas, a suscetibilidade dos indivíduos de áreas endêmicas à infecção quando comparados com os visitantes. A ocorrência de infecção crônica em modelos animais ou tratados com drogas que deprimem a resposta humoral. São alguns dos pontos ligados à questão imunológica dessa doença. Lembrando para você que muita coisa não é esclarecida. Tudo bem? Ok? E aqui são alguns anticorpos que estão presentes, o IgG, o IgM, o IgA, que basicamente esses anticorpos aí, eles fazem com que os discos que existem, os discos que tem até nome, vamos botar aqui para mostrar, o disco ventral, graças a esses anticorpos, ele deixa de funcionar. Se o disco ventral não funciona, o protozoário acaba não se fixando na mucosa. Não fixando na mucosa, então ele acaba aí morrendo. Interessante isso, né? Então o IgG, o IgM e o IgA são aí anticorpos bem presentes nesse tipo de infecção. Ok? O anticorpo diminui a capacidade de adesão dos trofozoítos à superfície das células do epitélio intestinal. Nem lembrava que eu tinha colocado isso. Anote isso, não esquece. Anota para tu poder não esquecer. E importante para terminar aqui com relação aos sintomas, diarreia aquosa, às vezes mau cheiro que podem se alterar com fezes mosas e gordurosas, fadiga ou mal-estar, cólicas abdominais, arroto, náusea e perda de peso. A patologia vai estar ligada justamente a essa deficiência que acontece com a mucosa intestinal. É isso. O protozoário só vive lá no intestino, ele não vai sair do intestino. Ele coloniza o intestino e vários protozoários podem comprometer a mucosa intestinal e vai promover aí esse quadro que você está vendo aqui agora. O diagnóstico laboratorial e clínico vai ser muito importante para você aí ter a certeza de que você está com essa doença. Lembrando que em crianças, geralmente são mais sintomáticas, em adultos são mais assintomáticas. Não irei colocar aqui nenhum tipo de tratamento ou de medicação, porque esse não é o foco da aula de hoje.
Se você gostou, deixe seu like, comente e até o próximo vídeo nessa série de vídeos aqui de parasitologia aqui no canal. Eu sou Patrick Gomes, um forte abraço e até o próximo vídeo.